Exercício 1 da aula 23 do nono ano. Qual dos triângulos retângulos abaixo pode ser considerado um triângulo pitagórico? Então, o que é um triângulo pitagórico? Nós podemos classificar os triângulos ou pelos seus lados ou pelos seus ângulos, tá? O triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus, certo? Então, esses dois triângulos são chamados de triângulos retângulos porque ele possui um ângulo de 90 graus. Nesses triângulos, um cara chamado Pitágoras desenvolveu um teorema que pode ser aplicado em qualquer triângulo retângulo. Tá? O triângulo retângulo é o único que nós conseguimos atribuir nomes aos seus lados. No triângulo retângulo, nós temos um lado que se chama hipotenusa e outros dois lados que se chamam catetos. Vamos pegar esse exemplo aqui em cima só para a gente dar uma olhadinha e a gente verificar. Tá? Então, veja bem. Primeiro, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, porque ele possui um ângulo de 90 graus. Os seus lados recebem nomes. Sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus, nesse caso aqui, ó, esse é o lado oposto. Ó. O lado oposto ao ângulo de 90 graus, ele recebe o nome de hipotenusa. Então, nós temos a hipotenusa. E os outros dois lados são chamados de catetos. Então, esse aqui é um cateto e esse aqui é outro cateto. O que foi que Pitágoras descobriu? Ele descobriu o seguinte, ó, vamos pensar assim, que esse lado mede 4 centímetros, esse mede 3 e esse mede 5. Ele considerou o seguinte, ó, que se ele pegar e desenhar um quadrado aqui, com esse cateto, com as mesmas medidas, aqui 4, né, é um quadrado, ele acharia uma determinada área, certo? E se ele pegasse e montasse um quadrado aqui, se aqui mede 3, aqui também teria que medir 3 e assim por diante. Se ele achasse essa área aqui, ó, então qual é a área desse quadrado, desse cateto que tem 4 centímetros? 4 vezes 4 daria 16. E aqui, no outro cateto, 3 vezes 3 daria 9. Então, aqui 16 unidade de área ali, metro quadrado, por exemplo, e aqui 9 metros quadrados. Agora, se ele pegasse e desenhasse com a mesma medida da hipotenusa um quadrado, então aqui, se aqui for 5, aqui também é 5, e aqui dá o resultado de 25. Perceba, se somar 16 mais 9, o resultado vai dar quanto? Vai dar 25. Então, ele descobriu o quê? Ele descobriu que, se pegar o valor da hipotenusa e elevar ao quadrado, o resultado é exatamente igual a você elevar os dois catetos, elevar um cateto ao quadrado e outro cateto ao quadrado, e somar os dois valores. Certo? Daí surge o chamado Teorema de Pitágoras. Que é uma coisa muito importante aí dentro da geometria. Pitágoras. Que ele diz o seguinte, que se eu pegar o valor da hipotenusa e elevar ao quadrado, o resultado é a mesma coisa que eu pegar um valor do cateto e elevar ao quadrado, mais
o resultado do outro cateto e elevar ao quadrado. Daí surge o chamado e muito importante Teorema de Pitágoras. Certo? Muito bem. Existem alguns números os números inteiros, que quando a gente resolve eles satisfazem o Teorema de Pitágoras, números inteiros. Por exemplo, olha esse que está 3, 4 e 5. Esse 3, 4 e 5 são chamados de ternos pitagóricos. Por quê? Porque são números inteiros que a gente coloca no Teorema de Pitágoras e o resultado dá o mesmo. Por exemplo, do triângulo 3, 4 e 5. Quem é a hipotenusa? Nós já fizemos isso ali, só vamos refazer aqui embaixo. Quem é a hipotenusa? É o 5. Então, 5 elevado ao quadrado vai ser igual. Um dos catetos, 4 elevado ao quadrado, mais o outro cateto, 3 elevado ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. 4 ao quadrado é 16 e 3 ao quadrado é 9. Percebeu como essa igualdade é verdadeira? Então, por isso que nós dizemos que 3, 4 e 5 são ternos pitagóricos. E quando a gente joga no triângulo ali, com suas medidas, esse triângulo se torna um triângulo pitagórico. Agora, o que esse desenvolvimento tem a ver com a nossa atividade? E para que serve o Teorema de Pitágoras? Então, se eu tenho dois lados de um triângulo retângulo, eu posso descobrir o terceiro. Tá? É para isso que serve o Teorema de Pitágoras. Se eu tenho dois lados de um triângulo retângulo, eu consigo descobrir o terceiro. Agora, para a gente saber se um triângulo é pitagórico, nós temos que verificar se eles obedecem essa questão dos números inteiros aqui. Tá? Veja bem, qualquer múltiplo de 3, 4 e 5 jogados no triângulo, o resultado é um triângulo pitagórico. Como assim 3, 4 e 5? Então vamos pensar no seguinte, eu quero ver se esse aqui ou esse aqui são triângulos pitagóricos. Vamos pensar lá no 3, no 4 e no 5. Então, eu vou colocar aqui um número 3, vou colocar aqui um número 4 e vou colocar aqui um número 5. Por quanto eu tenho que multiplicar o 5 para dar 20? Então, 5 vezes o 4. 5 vezes 4 deu 20, fechou. Agora eu quero que você perceba o seguinte, esse número 4, ele tem que dar certo em todos os outros, tem que dar o resultado, para que isso seja um triângulo pitagórico. Então, multipliquei 5 vezes 4, deu 20. O 5 faz parte. Agora eu vou pegar o 3 e também vou multiplicar por 4. 3 vezes 4 deu 12. Opa, fechou 2 valores. Agora, 4 vezes o 3 vai dar quanto? Vai dar 12. Deu 15 aqui? Não. Então, significa que isso aqui é falso. Isso aqui não é um triângulo pitagórico. Agora, vamos pensar a mesma coisa que nesse outro triângulo. Então, eu vou colocar aqui o 5. Beleza? 5 vezes quanto tem que dar 15? Se eu multiplicar o 5 por 3. E 5 vezes 3 é 15. Opa, fechou o primeiro. Agora aqui, lembre-se, é 5, 4 e 3. Aqui eu vou colocar como é maior do que o outro, então eu vou colocar o 4. Por quanto que eu tenho que multiplicar? Se eu multipliquei o de cima por 3, o de baixo também tem que multiplicar por 3. 4 vezes 3, 12. Opa, legal. Fechou o segundo. Agora, o outro número do terno pitagórico é o 3.
Mas eu tenho que multiplicar ele pelo mesmo número que eu multipliquei o 5 e o 4 aqui. Ora, 3 vezes o 3 vai dar igual a 9. Olha que legal. Perceberam? Eu multipliquei o 5 pelo 3, deu 15. Multipliquei o 4 pelo 3, deu 12. E o 3 pelo 3 deu 9. Então, eles são múltiplos aqui de 3, de 5 e de 4. Por isso, esse aqui é o chamado terno, ou melhor, o triângulo pitagórico. Então, este aqui é o verdadeiro.